Olá pessoal, aqui é o Wellington Oliveira. Vamos conversar sobre o roteiro 4 aqui do sistema locomotor, identificar a imaginologia do sistema esquelético do membro inferior. Da mesma forma que nós estudamos as radiografias do membro superior, a gente precisa identificar primeiro a anatomia desses ossos para visualizar na radiografia, né? Então, aqui a gente tem o osso do quadril, né, que é dividido em três partes, uma parte superior chamada de ilíaco, duas partes inferiores, uma posterior chamada de isquio e uma anterior chamada de pubis, né? O encontro desses três ossos formam o osso do quadril, né, destacando aqui lateralmente essa cavidade chamada de acetábulo, onde se encaixa, né, onde se articula a cabeça do fêmur, né, que é o outro osso, né, que a gente estuda aqui na região da coxa. Então, o quadril representa a região da cintura pélvica, né, junto com o outro quadril vai formar a pelve, e a gente tem aqui a região da coxa com o fêmur. Essa é a extremidade proximal do fêmur. Vamos destacar aqui a cabeça do fêmur, o colo do fêmur, o trocânter maior do fêmur, o trocânter menor do fêmur. Tá? Todas essas estruturas são possíveis, né, de se visualizar na radiografia. Tá? Aqui, por exemplo, a gente tem essa parte superior que corresponde ao ilíaco aqui em cima, né? Mais abaixo a gente tem aqui o pubis, né, descendo aqui, e o isquio na parte mais posterior aqui do quadril. Tá? Essa linha aqui vai representar o acetábulo, né? Ou seja, essa articulação que a gente chama de coxo femoral ou simplesmente articulação do quadril, né? A gente vai ter aqui se encaixando no acetábulo a cabeça do fêmur, como foi falado, né? E essa região mais estreita corresponde ao colo do fêmur. Tá? Mais acima a gente tem aqui o trocânter maior e mais abaixo o trocânter menor, né? São estruturas da extremidade proximal da região do fêmur. Quando a gente chega na extremidade distal, né, do fêmur, a gente vai ter um encontro com a tíbia, né, e naturalmente formando a articulação do joelho, ou articulação tíbio-femoral. Mas aqui a gente tem também mais duas articulações, a articulação da patela com o fêmur, que a gente vai chamar de patelo femoral, e a articulação da fíbula com a tíbia, né, o tíbio fibular. Nesse caso aqui, proximal, né, região proximal desses dois ossos, da tíbia e da fíbula. Tá? Então, a gente observa nessa imagem aqui a patela, né, numa vista lateral aqui, okay? Os côndilos femorais, tá? São dois côndilos femorais, um lateral e um medial. Tá? Aqui na anatomia a gente só consegue ver o côndilo lateral, o medial está pelo outro lado. Então aqui a gente consegue ver os côndilos, mais abaixo a tíbia e aqui atrás a fíbula, né, articulando aqui com a tíbia. Tudo isso está envolto por uma cápsula, né, fixo por ligamentos, tem toda uma complexidade que forma essa articulação do joelho. O joelho também é bem estudado na vista anterior, né, em AP. Então a gente destaca aqui, né, anatomicamente, o encontro, né, o contato da patela, né, que é um osso com uma forma triangular aqui, né, com a superfície patelar aqui do fêmur, e aqui a gente consegue visualizar melhor o côndilo medial e o côndilo lateral. Veja que o lateral está do mesmo lado
da fíbula. Essa é uma boa referência, tá? Quando você vier para cá para a radiografia, você vai ver aqui o côndilo lateral e essa extremidade aqui, né, que chama mais atenção aqui é o epicôndilo lateral, semelhante ao que a gente viu lá no húmero, tá? Então, do mesmo lado aqui, a fíbula, né? Então, a gente vê aqui destacado a cabeça da fíbula, tá? Do outro lado, a tíbia, né? No centro, a gente tem a patela, né? Que eu procurei destacar para vocês verem, mas mesmo assim você consegue visualizar uma região mais branca, mais destacada, em sobreposição ao fêmur aqui. Tá? E do outro lado aqui, o epicôndilo medial do fêmur. O pé, semelhante ao que a gente estudou lá na mão, né? Também tem 3 regiões, uma região chamada de dedos, uma região chamada de metatarsais e uma região chamada de tarso. Lembrem que lá na mão a gente tinha o carpo, o metacarpo e os dedos. No pé a gente tem o tarso, o metatarso e os dedos. A distribuição das falanges é igual à distribuição da mão, né? São 2 falanges no primeiro dedo, a diferença é que a gente conta de medial para lateral. Então, o primeiro dedo, o hálux, né, tem apenas 2 falanges, os outros dedos do segundo ao quinto tem falange proximal, falange média e falange distal. Né? Também são 5 metatarsais, né, assim como a gente viu lá, os metacarpais, também contados em algarismos romanos. Na região do tarso, nós temos um osso que se destaca mais, que é o calcâneo, né, que vai promover o contato com o solo. Na marcha, por exemplo, é o primeiro contato desse osso. Mais acima e ao lado nós temos o talos, que vai promover a articulação com a tíbia, ou seja, a articulação tíbio-talar aqui, onde tem os movimentos de dorsiflexão, flexão plantar. Nós vamos ter uma organização na frente do talos, um osso chamado de navicular, e na frente do calcâneo, um osso chamado de cuboide. Na frente do navicular, 3 ossos, os cuneiformes: cuneiforme medial, cuneiforme lateral e cuneiforme intermédio. Tá? Aqui a gente consegue visualizar na radiografia os ossos sesamoides, né, do pé, que semelhante ao que a gente viu lá no membro superior. As falanges proximais, as falanges distais e as falanges médias aqui, do segundo ao quinto dedos. Tá? Então, só destacando aqui, falange, metatarso e tarso. Tá? E aqui, da mesma forma, uma imagem colorida para a gente visualizar, né? As falanges proximais, as falanges médios e as falanges distais, as falanges médias e as falanges proximais. Os metatarsais, os sesamoides, tá? E aqui os ossos do tarso, que a gente já falou, né? Calcâneo, talos navicular, cuneiformes e o cuboide bem aqui. Outro objetivo dessa aula é identificar as fraturas do terço proximal do fêmur. Né? Então, são fraturas muito comuns, né, principalmente em pessoas mais idosas, em função da osteoporose, há uma perda da massa óssea, o que fragiliza essa região, tá? Podendo levar a fraturas na região do colo, na região entre os trocânteros, chamado também de transtrocânterianas, e abaixo dos trocânteres, que a gente chama de subtrocanterianos. Na imagem ao lado, a gente consegue visualizar aqui uma fratura no colo do fêmur, né, separando aqui a região da cabeça dos trocânteres. Né. Então, aqui está em destaque exatamente a linha de fratura. Tá? Percebam que esse osso é um osso um pouco mais escuro, né, exatamente o que já demonstra uma perda de massa óssea.
Nessa imagem a gente também observa uma fratura, tá? Desse lado aqui o fêmur está normal, e do outro lado, olha, a gente vê uma deformidade aqui na estrutura óssea, tá? Aqui está o trocânter menor, aqui está o trocânter maior, aqui está o colo, então abaixo dos trocânteres, ou seja, uma fratura subtrocantérica destacada nessa imagem, tá? Na outra imagem a gente vê uma fratura, olha, uma linha mais escura aqui entre os trocânteres. Está aqui o trocânter menor, aqui o trocânter maior, colo, cabeça, né? Então a gente consegue perceber aqui essa linha, eu vou destacar aqui em vermelho, a linha de fratura, tá? E ao lado a fixação dessa fratura, né? Então é colocado um sistema de fixação com parafusos, com placa e pino, que vão dar estabilidade para essa região, permitindo que a pessoa possa movimentar mais precocemente, né, e garanta realmente a consolidação dessa fratura. Tá? Então, era isso que a gente tinha por hoje. Bom estudo, boa semana para vocês. Nos vemos no nosso encontro no Meet. Okay?